Então vamos a essa mensagem. A doutrina da mansidão. Obrigado, meu amigo. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29. Obrigado, Eliel. Mateus capítulo 11, versículo 28 e versículo 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. A nossa família, durante muito tempo, cultivou o hobby, o hábito de ver filmes juntos. A gente sempre investiu em TV, em som da sala, porque era o nosso passatempo predileto. Fazer pipoca e assistir filme. Hoje, meus filhos estão em idade diferente, adolescente, já tem uma agenda própria, isso é mais raro. Eu aconselho você a ter um hobby com sua família, é muito bom, muito bom. Num dos filmes que eu estava vendo, eu não sei exatamente que filme, uma cena me chamou muito a atenção, tanto que eu nunca esqueci dessa cena. O cozinheiro está lá cozinhando numa cozinha de um restaurante. Ele está num restaurante, aquela cozinha grande, industrial. E ele está conversando com um amigo, assim, né? E diante do cozinheiro tem um cartaz na parede, assim, cuidado com o cão. Aí o amigo, conversando com ele, olhou aquele cartaz e falou, cuidado com o cão aqui? O que é esse cartaz? Não tem cão aqui. Não, ele falou, esse cartaz é para mim mesmo. É para eu ler. É para ele mesmo. Cuidado com o cão. Tem um pregador, né? Não sei também o nome dele, mas eu fui pesquisar sobre isso, que ele diz o seguinte, dentro de todos nós existe um cão e uma pomba. Talvez esse filme esteja fazendo referência a esse pregador. Dentro de todo ser humano tem um cão e uma pomba. O cão representa a nossa natureza animal. Representa a nossa carne. Às vezes a gente fala carne, né? Mas não é carne no sentido físico. Carne é a natureza pecaminosa, a natureza carnal. Então, esse cão, ele não é domesticado. Essa natureza está sempre pronta para atacar, para agredir, porque ela vê o outro como concorrente. Ela costuma reagir com agressividade. A natureza carnal está em todo ser humano. Quando se sente ameaçado, ou se sente ameaçada, vai rosnar, vai querer atacar. Mesmo o cão mais bonzinho, né? Quando se pisar no rabo dele, ele vai morder. Ou se ele estiver comendo e você for mexer na comida, ele vai rosnar. Essa natureza canina, animal, enxerga o outro como um oponente, que precisa ser superado, que precisa ser vencido. Ele não quer ficar por baixo. É a natureza humana que não quer ficar por baixo, que quer suplantar o outro, que quer vencer o outro, sabe? Destruir, se for preciso. O motivo é o pecado que habita em nós. A nossa natureza carnal, pecaminosa, herdada desde Adão. Então, o cão dentro de nós representa essa natureza. Você pode ser crente, ter fé, mas dentro de você tem isso. Tem gente que tem essa natureza mais evidente, outros menos evidente. Já a pomba, que também vive dentro de nós, representa o nosso ser espiritual. Já não é tanto ligada à alma e à carne, ao corpo, às emoções. É mais ligada à parte espiritual. E todo ser humano também tem isso, o lado espiritual. Porque nós fomos criados à imagem de Deus. O mesmo ser humano que agride, o mesmo ser humano que rosna, que morde, é o ser humano que faz gestos de extrema bondade, de extrema gentileza. E essa
essa natureza que habita em nós, divina, é representada por essa pomba, é o nosso homem interior. E isso está no DNA do nosso espírito. É a parte dentro de nós que deseja fazer o bem. É a parte dentro de nós que vê o outro como um irmão, como um semelhante, que quer fazer o que é certo, o que é justo. Veja que essas duas naturezas coabitam dentro de nós, mas elas ocupam lados contrários, lados opostos. E a Bíblia diz isso, que essas duas naturezas combatem entre si, combatem dentro de nós. E se alguém é controlado pela natureza espiritual, se a pomba prevalece, então esse camarada ou essa mulher é uma pessoa pacífica, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa amigável. Ela não reage sempre com uma agressividade, porque ela não vê o outro como inimigo. Mas se o cão vence o conflito, se é o cão quem controla, então ele anula o espírito, ele mata a pombinha, ele estraçalha a pobrezinha, e o resultado é uma fera solta dentro da pessoa, pronta para atacar a qualquer olhar ameaçador, a qualquer situação mais problemática. Então, quem comanda o nosso interior, se é o cão ou se é a pomba, define as nossas reações diante das contrariedades. Define as nossas reações quando nos sentimos agredidos, ameaçados. Daí a Bíblia diz, podemos ser um homem carnal ou podemos ser um homem espiritual. O homem carnal é o homem controlado pelo cão. O cão está solto, está fora da coleira. E o homem espiritual é o homem que esse cão está preso. Está lá, viu? Mas está preso, na coleira, está amansado. E a pomba domina. A mansidão não é uma coisa fácil de se aprender. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele está nos convidando a aprender com Ele. E Ele apresenta a sua credencial como sendo manso. Aprendam comigo, aprendam a ser manso comigo. Mas esse não é um aprendizado fácil para ninguém. Talvez, em termos emocionais, isso seja matéria de pós-doutorado. É difícil isso, demais. Muitos discípulos de Jesus, talvez existam alguns aqui, amam Jesus de verdade. Têm uma fé imensa, imensa, mas são reprovados nessa matéria. Se a gente olhar para a fidelidade desses crentes, eles passaram no teste da fidelidade. Eles passaram no teste da liberalidade. São ofertantes, são dizimistas. São pessoas que fazem boas obras, ajudam lá o socioambiental. Mas quando o assunto é mansidão, eu acho que essa pessoa, ela não fez essa matéria ainda. Ela não está no nível, essa eu não aprendi ainda, pastor. Fidelidade, boas obras. Agora, mansidão, isso é muito difícil para algumas pessoas. Você conhece alguém assim? Eu acredito que você conheça. Um cara bacana, um cara legal, gente fina, mas quando ele senta no volante, ele muda a personalidade. Tinha um obreiro numa igreja, ele hoje é pastor, mas pensa na pessoa mais agradável do mundo, a pessoa mais gentil do mundo, mas ele não podia jogar bola. Porque eu acho que quando ele botava a chuteira, pronto, aí ele dá licença, pomba, o cão entrava. Quase todo futebol ele brigava. Então, talvez você diz, pastor, eu olho para esse cara todo dia no espelho. Né? Eu conheço alguém assim, pastor. Todo dia que eu pintei o cabelo, eu fico olhando para ele. Mas, por favor, não levante a mão, não vá no banheiro agora, não dá pinta, não. Fica aí, senão as pessoas vão perceber. Há homens que são verdadeiros gentlemen, assim como mulheres que são verdadeiras ladies, pessoas educadas, gente boa, de coração, interessada em fazer o bem, pessoas doces e dóceis. Mas um pequeno probleminha, quando essas pessoas são contrariadas, pronto, aí o vinho azeda, vira vinagre na hora, Jó desaparece, Sansão entra em cena, e a pessoa quer matar 1000. Não sei se você conhece alguém assim. Eu estou falando de crente. Eu estou falando de gente que tem fé.
de gente que realmente crê em Deus, mas a impressão que eu tenho é que quando essa pessoa aceitou Jesus, ela levantou a mão esquerda, porque a mão direita continua incrédula. Se qualquer probleminha, ele quer dar soco, ele quer bater, né? Claro, todos nós somos afetados por contrariedade, irmãos. Todos nós, quem não é? Por alguma ofensa. O problema é quando a pessoa não consegue manter esse cão dentro dele sob domínio, preso. Quando a pessoa, por qualquer coisa, o cão se solta, come a coleira e quer matar quem está perto. Então, como conversar com uma pessoa que assim, ela fica surda, ela não ouve ninguém? Uma pessoa atenciosa, mas se ela estiver nervosa, não adianta você falar. Se você for tentar se colocar no meio, ela bate em você para depois bater no outro. Tem gente assim. Eu preciso contar uma história para vocês, a história do Tchutchuco. Aí, Marco Aurélio, se você tiver, Marco Aurélio fala, pastor, essa é a minha mensagem predileta. Marco, a história do Tchutchuco. Eu era pastor, minha primeira igreja, 2 jovens entraram. Ele com 19, 20 anos, ela com 18, ali por ali. Um casal de adolescentes, jovens. Pastor, queremos ficar noivos. Queremos ficar noivos. Eu falei, mas vocês estão namorando há pouco tempo, a igreja é menor, eu conhecia todo mundo. Eu sabia quem era todo mundo. Jovens, conheciam pouca coisa da vida. E você via, estava na cara que eles estavam completamente apaixonados. Aquele início de namoro, né? E eu perguntei para eles assim, vocês já brigaram? Eles olharam assim para mim, acharam aquilo estranho. Aí ela falou assim, eu me lembro até hoje, como se fosse hoje, eu estou vendo a cena. Pastor, imagina, pastor, se eu vou brigar com o meu tchutchuco, aí fez assim, né? Vou brigar com o meu tchutchuco, aí ele se derreteu todo. Ele, pastor, eu não consigo brigar com o meu anjinho, com o meu docinho de coco, com a minha florzinha de não sei das quantas. Faz uns 5 elogios para a menina. Aí eu disse assim, não, eu acho que é pouco tempo. Eu acho que vocês não estão preparados para ficar noiva ainda. Não vou fazer o noivado de vocês, não. Na época eu era assim, hoje não, hoje eu acho que eu mudo. Quer noivar? Tá bom, meu filho, vai lá. Mas na época eu participava disso, até para namorar, eu queria saber quem ia namorar. Não, vocês não estão prontos para namorar. Irmãos, eles saíram aborrecidos, porque toda a família era dali, e eles queriam, mas pastor, porque a gente se ama? Eu falei, não, vocês não brigaram ainda. Vocês não brigaram, não discutiram ainda? Que eu conheço isso aqui, irmão. Irmão, não deu outra. Eu não, sabe? Saíram contrariados da minha sala. Não sei o que aconteceu, mas não deu outra. Na primeira briga, na primeira discussão, o pai da moça teve que entrar no meio. Aí, meu irmão, não foi só o pai, não. Acho que entrou a mãe, e entrou cadeira, e entrou garrafa, e mão na cara, e tesoura voadora, rabo de arraia, escândalo na rua. Sabe, o tchutchuco saiu correndo, e o pai jogando cadeira. Foi um barraco que o tchutchuco queria bater na menina. O tchutchuco era um tanto quanto desequilibrado e violento. Só que só foi descoberto quando contrariado. O moço tinha um cruzamento de pitbull com Rottweiler dentro dele. E solto. Mas gente boa, baterista da igreja. Rapaz, mas que coisa, cara. Até hoje eu lembro do tchutchuco. Nunca mais voltou na igreja. Se voltasse, acho que o pai queria... O pai era crente, mas ia dar umas facadas nele. A coisa ficou feia, aquele que eu acho que bateu na menina. Por que mansidão é tão difícil, pastor? Pelo menos por 2 motivos. Primeiro, porque não é nossa tendência natural. Não é nossa tendência. O que é inato no ser humano, na natureza carnal, é a rebelião. O pecado de Adão foi um pecado de rebelião contra Deus. Você vai ser contra Deus. Ele se rebelou contra a lei de Deus. Então, nós temos dentro de nós, naturalmente, um espírito rebelde. Um espírito que não quer ser controlado, que não quer ser dominado, que quer fazer a sua própria vontade. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos bélicos. Nós já nascemos egoístas. A gente não quer compartilhar brinquedo, compartilhar a mãe, compartilhar o que é nosso. A gente é bélico, a gente quer dominar, a gente quer prevalecer. O maior prazer de sua filhinha,
de 2 anos é ver você descontrolada, tentando fazer ela comer, e ela não quer comer. Ela ama isso, porque ela está vencendo você. É uma luta, o ser humano quer vencer o outro, quer dominar, controlar. Então, é muito difícil ser manso, porque não é a nossa natureza. Um segundo lugar, por causa do pensamento de que ser manso é a mesma coisa que ser fraco. As pessoas pensam isso. Ninguém quer passar essa ideia de que é fraco. Na turma da escola, na turma fundamental, você quer, o mais admirado é o fortão. O manso é o calmo, é o cara que não é do esporte, né? Então, mansidão acaba se tornando sinônimo de fraqueza, falta de virilidade, covardia. Em alguns lugares do Brasil, não sei se aqui no Paraná é assim, mas em alguns lugares, você chamar um homem de manso é até xingamento, né? Porque não é uma palavra muito associada a coisas boas. Mas quer saber a verdade? Vou dizer algo para você. A falta de mansidão tem destruído a vida de muita gente. A falta de mansidão. Gente que não consegue controlar esse cão interior. E por causa de um momento de fúria, destrói a carreira, destrói o casamento. Sabe, muitos perdem a juventude atrás das grades, porque não foram capazes de controlar-se no momento de fúria e cometeram um ato translocado e hoje perderam sua liberdade. Eu lembro de quando eu preguei essa mensagem pela primeira vez. Preguei quando era pastor em Macaé. Um senhor se aproximou de mim depois do culto, e eu me lembro, já de cabelo branco, um senhor já idoso, de cabelo branco e com os olhos cheios de lágrimas. Ele disse assim: pastor, se eu tivesse ouvido essa mensagem, se na minha juventude eu tivesse sido instruído sobre isso, minha vida teria sido muito diferente. Eu tive um emprego que era o emprego da minha vida, mas por causa do ímpeto, por não conseguir me controlar diante de um chefe, eu joguei tudo para o alto e perdi o sonho da minha carreira e nunca mais reconstruí. Eu preciso que meus netos ouçam essa mensagem. Sim, a falta de mansidão é uma verdade, tem destruído a vida de muitas pessoas. Imagine o seguinte, que você trabalha no RH de uma empresa, ou você, por algum motivo, é responsável em escolher um entre 2 candidatos. O primeiro candidato é formado numa faculdade excelente. Ele tem conhecimento em nível máximo de inglês, de espanhol, de informática. Experiência em várias empresas no setor dos últimos anos. Trabalhou em grandes empresas nos últimos 5 anos. E, por fim, esse cara ainda tem boa aparência. Esse é o primeiro candidato. O segundo candidato é formado numa faculdade pouco renomada. Ele não tem mestrado nem doutorado no exterior. Conhecimento de informática dele, de inglês, dá para o básico. Ele trabalhou em poucas empresas nos últimos anos. E quanto à aparência, como diria meu pai, é bonito de longe. Imagino que todos aqui escolheriam que candidato? 1 ou 2? Candidato 1. Mas se eu acrescentasse as seguintes informações ao currículo do primeiro candidato: ele é um cara de difícil comunicação. Ele tem um temperamento instável. Ele tem mudanças bruscas de humor. Por isso que ele passou em 5 empregos nos últimos anos. E ele não é fácil de ser corrigido. Ele não aceita ser corrigido. Por isso tem muita dificuldade de trabalhar em equipe. Já o segundo candidato é uma pessoa comunicativa. Ele tem facilidade para ouvir. Diante da correção, ele não se mostra abatido. Ele é solidário, por isso ele é querido pela equipe. Quem você contrataria? 1 ou 2? O 2. O 1 pode ter a melhor formação, mais beleza, pode ter o currículo pesado, que quando coloca na mesa, a mesa faz assim. Mas por causa do temperamento, por ser uma pessoa de difícil trato, que se aborrece, que sai batendo a porta, dificilmente será contratado. Diante dessas novas informações, tudo muda. E esse é um cenário da vida. Tem muita gente talentosa que não avança por falta de mansidão.
Tem muita gente preparada, tem muita gente com todas as ferramentas, com todo o equipamento, mas não consegue progredir na vida porque sai fechando portas por onde passa. Gente talentosa, gente trabalhadora, gente boa de coração, mas por onde passa faz inimizades. O que ele faz não dá certo porque ele não consegue organizar uma equipe. Ele transforma amigos em inimigos. Por onde passa, ele deixa tudo destruído. Isso ocorre na empresa que trabalha. Isso ocorre nas igrejas em que congrega. Ele sai falando mal. Ele sai difamando o lugar. Ele sai cuspindo no prato que comeu. Ele não quer mais falar com os amigos que tinha. Então, ele leva isso para a vida pessoal, para a vida amorosa, para a vida profissional. Sabe, pensa, irmão, pensa. Se o problema é a empresa... O cara está na quinta, sexta empresa em poucos anos. Não, o problema é a empresa. O problema será que é o chefe mesmo? Será que o problema é o pastor da igreja? Será que o problema é o pastor das 5 igrejas que ele passou? Será que o problema é o líder de todo departamento onde ele entra? Será que o problema é de cada um dos 10 ex? Ou das 10 ex que essa pessoa teve? Não, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo. Pensa. Não pode ser. Não pode ser. Pessoa que estoura fácil, pessoa que nunca se firma numa carreira, nunca se firma numa igreja, nunca se firma numa família. Por quê, pastor? Porque diante de um aborrecimento, joga tudo para o alto. Não tem paciência para esperar a oportunidade. Já estou aqui há tanto tempo, quase chegando. Ele joga, desiste, porque não controla a fera que está dentro dele. Por causa disso, destrói, perde, joga fora o grande amor da sua vida. Essas pessoas, elas não são burras, isso que é interessante. Elas são inteligentes, são pessoas estudadas, elas não são más, mas elas não conseguem ser mansas diante da pressão. E por causa disso, perdem a carreira, perdem o amor, perdem a igreja, perdem os amigos. Essas pessoas precisam colocar um cartaz diante dela. Qual? Cuidado com o cão. Ser bem-sucedido sempre tem a ver com mansidão. Sempre. Não é por causa... Eu vou dizer para você depois o que é mansidão. Talvez é diferente do que você pensa. Não é por causa da sorte. Não tem nada a ver com sorte, não. Claro que sorte é uma coisa boa. Talento é uma coisa boa, mas raramente tem a ver com talento. Um QI elevado, Daniel Goleman já provou isso, tem nada a ver com QI elevado. Tem gente com QI elevadíssimo, talvez o QI mais elevado aqui dessa sala, e é mendigo. Sabe o que é comum em toda pessoa bem-sucedida? Domínio próprio. Controlar-se. Por falta de controle emocional, gênios viram moradores de rua, literalmente. Por causa do descontrole emocional, alunos medianos viram professores, mestres, constroem uma carreira, e alunos que não têm controle emocional, excelentes, tiram 10 na escola, aprendem com facilidade, nem sequer chegam a se formar numa faculdade. Por descontrole emocional, excelentes atletas nunca passam de amadores. O cara é o melhor da pelada, é o que mais joga, é o melhor futebol. A habilidade, sabe? A habilidade. O time traz ele vai jogar. Na primeira contrariedade, ele manda o técnico para aquele lugar, não quer mais treinar e briga com todo mundo. E o perna de pau está lá treinando direitinho. Chega na seleção brasileira. Por causa do descontrole emocional, gente que canta muito, Paulinho. Gente que prega 10 vezes melhor do que eu. Obreiros excelentes, eu vi isso, nunca vão chegar a ser pastores, porque arruma briga com os colegas, arruma briga com todo mundo, é descontrolado, é nervoso. Mas você vê que é um bom coração, mas não consegue se controlar. Fala pelos cotovelos, fala o que depois não consegue reparar, fala, ofende de uma maneira tão agressiva que depois não tem como contornar e fecha a porta. Não é sorte. Não é talento, não é QI, é domínio próprio. É tudo isso que eu estou falando, esses exemplos acima. O que é ser manso, pastor? Segundo a Bíblia. Ser manso, primeiro vamos falar o que não é ser manso. Ser manso não é ser mosca morta. Não.
A pessoa pode ser manso e defender os seus pensamentos de forma firme, e ainda assim ser uma pessoa mansa. A pessoa pode ser mansa e ser categórica. A pessoa pode ser mansa e se revoltar pelas causas certas. A pessoa pode ser mansa e em algum momento falar com dureza com quem precisa ouvir uma palavra dura. E ainda assim ela não deixa de ser mansa. Isso não diz que uma pessoa ela é descontrolada. Sabe, Moisés era manso, mas ainda assim ele se revoltou com o pecado do povo a ponto de quebrar as tábuas da lei. Mas ele era manso. Jesus era manso, ele diz, aprendei de mim. Mas quando ele entra no templo e ele vê os cambiadores, ele sai batendo em todo mundo e vira aquelas mesas. Mas ele era manso, mas ele se revoltava pelas causas certas. O crente convertido pode irar-se, evidente que pode, irmão, aliás deve. Porque é melhor ter pequenas explosões do que uma grande explosão. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz, irai-vos, ou seja, dai lugar à ira. Se você está irado, mostre. Converse, fale, diga, está doendo meu pé, isso não está certo, eu não gosto disso, não é assim que tem que fazer, você tem que falar. Mas ele diz, não pequeis. O que é não pecar? É não perder o controle. É não falar algo que depois você vai se arrepender. É não ter uma atitude que ofenda, que agrida. Então eu expresso a minha emoção, mas eu expresso com controle. Também não expresse para dentro, não deixe de expressar, porque senão em vez de explodir, você implode. Você fica doente. Crente é humano, é pessoa, é carne. Então você vai irar-se, mas ire-se pelos motivos certos. Ire-se da maneira certa e ire-se nos momentos certos. Em outras palavras, mantenha o cão na coleira. Eu tinha 16 anos, eu estou aprendendo uma profissão com um cara que era o melhor naquela área. Meu pai me colocou lá para aprender. De vez em quando ele me dava uma bronca. Irmão, eu ia para o banheiro e mordia meu dedo. Eu ia para o banheiro fazer qualquer coisa. Depois voltava rindo. Me chamava de Jabu. Ô Jabu, você é lerdo. Ô Jabu, tu é muito burro, Jabu. Como é que você vai dizer? Eu me lembro, isso é hoje. Aguentava. Pronto, aprendi a profissão. No quartel, vai querer engajar? Eu falei, não quero engajar não. Com 19 anos era um profissional na área. Saí, Ivan, com 19 fui trabalhar, eu não sei quanto dá hoje, mas meu salário foi 5 salários mínimos, com 19 anos. Saía todo sábado para pagar pizza. Agora, eu segurei a onda. Quanta gente me chamou de burro. Eu não sou burro, é você. Aí eu vou brigar com o meu chefe? Aí burro sou eu. Eu sou crente, você é filho do diabo. Aí o filho do diabo vai mandar o filho de Deus embora, você está demitido. Vai embora. Existe hora que você tem que se controlar. A dor, ela é justificável quando você tem um objetivo. Quando você tem um alvo. A palavra traduzida por mansidão, no grego é prautes, diga prautes. Os livros que eu pesquisei disseram que não existe uma palavra correspondente em português para prautes. O seu significado é um pouco além do que seria mansidão. Mas prautes é o contrário de fraqueza. Prautes, a palavra traduzida por mansidão no Novo Testamento, é o contrário de covardia. É o contrário de medo. Prautes é poder, diga poder. Prautes é poder. Poder de quê, pastor? Poder de abrandar, de acalmar, de dominar o próprio espírito. Segundo Aristóteles e outros filósofos, essa era a maior virtude, a maior qualidade dos vencedores. Dominar a sua vontade, dominar a si próprio. Só aqueles que são verdadeiramente fortes conseguem fazer isso. É o que sábio Salomão diz. Olha o que sábio Salomão diz, coloca aí. Provérbios 16, 32. Vê se a mídia consegue. Provérbios 16, 32. Prautes, diziam os filósofos, é a arma dos verdadeiros sábios e poderosos. Olha o que diz. Melhor é o longânimo do que o valente, o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Ele está dizendo, olha, é mais valente, é mais forte aquele que domina a si mesmo do que aquele que domina toda uma cidade. Sabe qual é a alma mais difícil de se converter, irmão? Não é do teu vizinho, não, é a tua.
Quem é a pessoa mais forte da Bíblia? Alguém sabe? Salomão. Não, Sansão. Desculpa, eu preguei hoje de manhã, cheguei agora do aeroporto, estou cansado. Sansão, diga Sansão. Sansão era um cara tão forte que matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Sansão, no casamento dele, ele matou 30 filisteus, assim, ó, como toma um cafezinho. Levou sobre os ombros os portões de Gaza, fortíssimo. Mas Sansão nunca conseguiu vencer a si mesmo. Ele nunca conseguiu controlar a si mesmo. Por isso, ele era um homem fraco, ele não era forte. Por isso, ele virou um palhaço. Por isso, ele virou um escravo. Por isso, ele terminou cego. Homens realmente poderosos não são homens fortes fisicamente ou fortes na aparência, que dominam o outro, mas o homem que vence a si mesmo. Que vence a sua preguiça, o seu cansaço, o seu medo, a sua timidez. Que vence a si mesmo, a sua tendência pecaminosa, os seus desejos. Esse é o homem forte. Por isso, o homem mais poderoso da Bíblia, no Antigo Testamento, chama-se Moisés. E olha o que a Bíblia diz sobre Moisés. De longe é o maior vulto do Antigo Testamento. Não existe outro homem como Moisés, com quem Deus falava face a face. Agora olha o que a Bíblia diz sobre ele, Números 12, 3. Homem muito manso. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. A qualidade que a Bíblia destaca de Moisés, não é que ele era forte, não é que ele era bonito, não é que ele era rico, não é que ele era valente, não tem a ver com força física, não tem a ver com coragem, essas coisas são maravilhosas, são boas. O elogio aqui tem a ver com a mansidão. Moisés era o mais manso de todos os homens da terra. A questão é que o mundo que a gente vive é um mundo que valoriza a força. O tecladista aqui, por favor. Que valoriza aquele que controla, aquele que manda. É o chefe, é o boss, é o ditador, é o que manda, é o fortão, é a pessoa agressiva. Pessoas agressivas são comparadas, ou são associadas a sucesso, a riqueza, a poder. Mas Jesus no seu evangelho, ele contraria esse modelo. Quando ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. É esse mesmo Jesus que em outro ponto ele vai dizer, o maior entre vós, seja servo de todos. É esse mesmo Jesus, o maior homem que pisou nessa terra, que no momento fez algo extraordinário da sua vida, próximo à crucificação. Ele reúne seus discípulos numa sala. Ele amarra uma toalha ao seu corpo, se ajoelha diante dos seus discípulos e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Esse é o maior homem que já pisou nessa terra. E ele disse assim, se eu sou Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Só consegue servir, só consegue lavar os pés de alguém, aquele que domina o seu ego, aquele que controla o seu orgulho. E isso é mais difícil que dominar o outro. O modelo de poder de Jesus é um modelo incompatível com aquilo que esse mundo prega. O modelo de Jesus não tem a ver com dominar o outro. O poder do Evangelho consiste em dominar a nossa natureza carnal, que quer se sobrepor ao outro, que quer fazer a própria vontade. O poder do Evangelho que Jesus nos dá é o poder para dizer não para o pecado. Há pelo menos 4 razões por que mansidão é tão necessária. Por quê, pastor? Porque se você for manso, você vai ficar mais bonito. Como assim, pastor? A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Uma pessoa com raiva, irada, como é que a gente diz? Ela está com cara feia. Às vezes uma pessoa pode não ser tão bonita, mas sorridente, fica linda. Quando você fala algo sorrindo, você adoça as palavras. A graça em você. É isso aí, irmão. Já a pessoa irada, feia, pode ser bonita, uma pessoa, mas sempre mal-humorada, você não gosta. Fica feia. Segunda razão, porque a pessoa mansa é mais feliz. É mais feliz. Quem é que Jesus convida para aprender com ele? Os cansados e oprimidos. São os cansados, oprimidos, os infelizes, que precisam aprender a dominar e são infelizes exatamente
porque essa fera está solta. É uma pessoa iracunda. E isso cansa, irmão. Isso é um fardo pesado, brigar com o mundo, brigar com os moinhos, com inimigos imaginários. A vida é uma guerra para essas pessoas. Todos são oponentes, todos são inimigos, todos falam mal, todos querem destruir, todos estão fechando porta. Então, segundo essa pesquisa, uma pesquisa que eu li, quando um homem busca uma mulher para casar, a pesquisa colocou 5 qualidades. Família dessa mulher, acho que é a 5ª colocada. 4ª colocada, o emprego. 3º colocado, o salário. Estudo, isso hoje é valorizado. 2º colocado, a beleza. 1º colocado, quem sabe? O bom humor. Quer casar, irmã? Sorria e acene. Cara de boazinha. Cara de boazinha. Sorria e acene. Porque, irmão, o mundo é tão estressante. É tão estressante o trânsito, o chefe, o trabalho, que o cara pensa, vou chegar em casa e vou encontrar uma mulher rinchosa, uma mulher reclamona, com cara feia. Ah, não. Quando a mulher sorri, o cara conta uma piada horrível. Poxa, é com essa que eu quero casar. É, irmão. Se você quer casar, sorria. Quer ficar pra titia? Mal-humorada. Cara feia. É isso aí, simples. Diz para quem está ao teu lado, cara de boazinha, sorria e acene. 3ª razão, por uma questão de economia. Como assim, pastor? Quando você faz cara feia, você mexe com 32 músculos da face. Quando você sorri, você mexe com 28. Sorria, nem que seja por economia. 4ª razão, porque a mansidão nos pavimenta uma vida de conquista. Mateus 5:5, olha o que Jesus diz. Mateus 5:5. Ele diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Quem herdará a terra, pastor? Diga os mansos. Os brigões se autodestruirão. Mas os mansos herdarão a terra. Mas o que vai acontecer com os irados? Os irados perderão os empregos, fecharão portas, perderão os inimigos, destruirão o casamento, terão uma igreja a cada 6 meses e herdarão uma úlcera. Tem gente aqui pensando assim, pastor, meu marido tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Tem marido que fala, pastor, minha esposa tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Ah, aquele meu amigo, vou mandar essa mensagem é para você, irmão, com todo respeito, carinho, sem hipocrisia. Sabe quais são os exemplos? Sabe de onde eu tiro a maioria dos exemplos aqui? De mim. De mim. Eu sou inspiração para muitos exemplos aqui. Quantas vezes eu me encontro esgotado e sem paciência. Quantas vezes eu tenho que lidar com minhas impaciências e minhas explosões. Quem está mais perto de mim aqui já viu isso algumas vezes. Eu quero compartilhar com você o que eu tenho aprendido sobre essa matéria. Como trabalhar nosso interior para sermos mansos como Jesus. Paulo disse em Romanos, no que depender de vós, tendes paz com todos. Diga, no que depender de mim. Diga, no que depender de mim. Às vezes não depende de você. Às vezes é o outro que está com o cão solto. Às vezes é o outro que está bravo. Às vezes é o outro que está irado. Não depende de você. Você não vai ter paz com todos. Mas naquilo que depender de você, esse é o conselho, tende paz com todos. O que depende de você? Primeiro, depende de você romper o ciclo do ódio. Depende de você. A Bíblia diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Quando você reage diante de uma maldade com mansidão, você quebra o ciclo do ódio. Eu vim aqui, deve ter alguns meses, numa rua aqui por dentro, e eu fui desviar de um caminhão que estava parado numa esquina. Como a rua era estreita, eu tive que ir para a contramão. Um rapaz veio da moto, ele veio fazendo a curva numa velocidade, e ele bateu na lateral do meu carro. Num momento que eu não estava tão atento, porque eu estava vendo se eu ia para a direita, para a esquerda, quando eu consegui tirar, mas ele bateu, e ele sai da moto. Quando ele sai da moto, eu, me perdoe.
Mas eu falei, me desculpe, me perdoe. Você se machucou? Ele, mas você está machucado, meu querido? Aí ele foi baixando a voz. Não, estou não, tio. Falei, rapaz, fiquei preocupado com você, está tudo bem. Ou seja, a palavra branda desvia o furor. Depende de você. Quer cortar o ciclo. Sabe, cortar o ciclo do ódio. Livre-se da síndrome do Tai. Tocou, acendeu, explodiu. O famoso pavio curto. Você não pode ser pavio curto. Você não pode ser homem-bomba. Isso é de outra religião. Você tem que ser um agente da paz, um pacificador, amém, irmão? O que depende de você? Depende de você apertar a tecla pause. Depende de você quebrar o círculo do ódio. Depende de você apertar a tecla pause. Está nervoso, irmão? Está nervosa, irmão? Congela a cena. Para tudo, faz igual o filme. Conta até 10, depois fala. Se está nervoso ainda, conta até 100, depois se cala. Mas você pode apertar a tecla pause. Tome uma água. Sabe? Pensa melhor. Engana seu corpo. Engana o corpo, pastor. Engana, o corpo engana. Quando você está nervoso, como é que você fica? Ó, cheira a florzinha. Sopra a velhinha. O corpo, quando o corpo vê que você está respirando lentamente, ele fica confuso. Ele fala, você não pode estar nervoso. A mesma coisa quando você está triste. Não há tristeza que fique e permaneça diante de 2 minutos de super-homem. Quando você está triste, imagina um jogador de futebol. Ele vai bater uma bola, ele erra o gol. O que é que ele faz diante do estádio? Qualquer pessoa diante do erro, da tristeza, baixa a cabeça. Você está triste? Faz assim, ó. O cérebro buga. Ele não pode estar triste. Ele está posando, ele está de cabeça erguida. Se arruma, bota a melhor roupa, vai passear, vai para um sol. Faz assim, igual está quando está de jejum, tem que fazer assim. Agora, você está nervoso? Aperta a tecla pause. Respira, controla a respiração. Mas, pastor, eu não consigo. Deus fez a boca muito perto do cérebro. Podia ter feito mais longe, eu calava, mas aqui já falei. Mas pede a Deus sabedoria. Às vezes eu converso orando com alguém, sabia? Estou conversando com a pessoa e estou orando. A pessoa está falando e eu estou orando. Senhor, tem misericórdia. Senhor, me blinda. Senhor, às vezes se eu estiver na rua, às vezes eu estou orando por alguém, falando uma palavra e pensando outra. Senhor, tem misericórdia dessa vida. Senhor, não deixa manifestar aqui não, Senhor. Não é lugar não. Eu estou orando e pensando nisso. Manifesta aqui não. É escândalo, Senhor. Não quero. Eu estou falando, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Essa pessoa está carregada. Essa pessoa está com isso. Eu estou ouvindo e estou orando. E você pode fazer isso. Leia a palavra. Terceiro, e permite que ela molde seu temperamento. A palavra. Irmão, isso aqui, ó. Se você ler a palavra uma vez por semana, ela vai fazer muito pouco por você. Se você ler a palavra uma vez a cada 4 dias, ela vai produzir alguma mudança. Mas a verdadeira mudança é quando você lê todo dia. Se você lê todo dia, porque é isso que ela recomenda, então ela vai moldar o seu temperamento. Daqui a pouco você vai estar falando a palavra de Deus. Daqui a pouco os teus pensamentos vão ser pensamentos segundo Deus. O teu comportamento vai ser mudado. Agora, se você responde com grosseria, porque todos respondem com grosseria, então quem molda o seu comportamento é a cultura e não a palavra. Se você reage com agressividade, porque esse é o seu jeito, então os seus paradigmas pessoais é que moldam você, não a palavra. Se você reage assim, porque a sua mãe reagia assim, o seu pai era assim, então quem molda você é a sua cultura familiar, são os seus traumas. Eu não preciso ser ignorante porque meu pai era. Eu não preciso tratar mal os meus filhos porque eu fui maltratado. Eu posso quebrar o ciclo do ódio. Eu posso responder segundo a palavra. Eu posso agir diferente. Eu posso permitir que o Evangelho molde a minha vida. E quarto e último lugar, depende de você buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Depende de você. Eu não posso mudar isso. Não vai vir, irmãos, escute. Não vai vir um anjo do céu. Não vai vir, de verdade. E vai dar uma porretada na sua cabeça. Assim, e você vai ficar manso e calmo e tranquilo. Não vai acontecer. Esqueça isso. Eu fui num culto. Pastor pregou, a partir de agora, pronto, eu virei uma pessoa educada.
Não vai acontecer. Não espere. Como é que eu faço isso, pastor? Você tem que permitir que o Espírito Santo vá moldando você. Fale um obrigado, mesmo que você não tenha jeito. Mude o tom de voz. Aprenda. Ouça quem está perto de você. Escute alguém. Comece a tentar sorrir mais quando você fala. Quando você pedir alguma coisa dentro de casa, mesmo que seja para o seu filho, para a sua esposa, peça por favor. Você poderia pegar isso para mim, por favor? Alguém vai dizer, o que é isso? Não, pode não soar natural. Pode, pastor, mas eu vou colocar uma máscara. Coloca a máscara. Vai parecer falso, não tem problema, coloca a máscara. Um dia ela cola. Um dia vira você. Porque isso não vai acontecer naturalmente. Porque se você aprendeu a gritar, se você aprendeu a agir assim, você vai ser assim. Só existe uma maneira de reaprender. E ler a palavra e permitir que o Espírito Santo te molde. Você pode pegar essa água para mim, por favor, meu amor? E quando ela der para você, diga obrigado, meu amor. Não é porque ela é sua esposa que você não tem que tratar ela mais com educação. Mesmo que seja o seu filho. Filhão, você pode fazer isso? Filhona, você pode fazer isso? Quando ela fizer, você diga, obrigado, meu filho. Trate com gentileza. Trate com educação. Não é bonito ser brabo. Não é bonito ser um brabão. Ah, mas meu pai era assim. É outro mundo. Você não pode tratar o seu filho assim. Meu pai nunca me botou no colo. Meu pai me dava as palmadas. É outro mundo, meu filho. Se você fizer isso, vai ter um professor ativista que vai falar com carinho com seu filho. Ele vai aprender coisas na internet que vão levar ele para outro caminho. Dê carinho para o seu filho. Seja carinhoso, converse. Trate com educação. Seja gentil. Você não precisa ser um cavalo selado para sempre. Ela casou com um príncipe sobre o cavalo. O príncipe sumiu, ficou só o cavalo. Meu irmão, você pode mudar. Você pode mudar. Como, pastor? Deixe o Espírito Santo encher sua vida. Ele pode moldar você. Ele pode mudar a sua natureza. Ele pode lhe dar uma nova capacidade. Paulo fala sobre obras da carne. E Paulo fala sobre fruto do Espírito. Espírito com E maiúsculo. Espírito de Deus. Um fruto do Espírito se chama mansidão. A mansidão não é um fruto da minha carne. A mansidão não sou eu que produzo. Quem me dá a capacidade de ser manso? O Espírito Santo. Fique de pé, por favor. Diga assim, eu nunca mais vou fechar portas. Eu nunca mais vou destruir relacionamentos por um momento de explosão. Espírito Santo, me dá graça, me dá poder para aprender com Jesus e ser manso como meu mestre. Em nome de Jesus. Ó Deus, ó Deus, nós como crentes precisamos espelhar o Evangelho. Mas o fato de crermos em Jesus, o fato de termos fé, não nos faz automaticamente uma pessoa mansa. Essa é uma matéria que nós precisamos aprender. E só o Teu Espírito Santo pode moldar em nós esse caráter. A nossa natureza é reativa e é agressiva e é bélica e ela quer dominar o outro. Mas é o Teu Espírito Santo que nos possibilita servir. É o Teu Espírito Santo que nos torna longânimo. É o Teu Espírito Santo que nos torna um agente de paz. É o Teu Espírito Santo que faz com que a gente quebre o ciclo do ódio dentro da família, dentro de um ambiente, dentro de uma sessão de trabalho. Quando as pessoas fazem o mal, a gente faz o bem. A gente não paga o mal com o mal, porque o Espírito Santo nos dá esta capacidade. Oh Pai, a Tua palavra diz que aquele que anda na carne faz a vontade da carne. A vontade da carne é essa, é prevalecer, é suplantar o outro, é ser melhor do que o outro, é controlar o outro. Mas aquele que anda no Espírito faz a vontade do Espírito. E quando a gente anda no Espírito, a gente parece com Cristo. E quando a gente anda no Espírito, a gente espelha a mansidão de Cristo. Quando a gente anda no Espírito, então a gente é amoroso, paciente como Cristo. Nos ensina, Pai.
Nos ensina, quando as pessoas olharem para nós, verem Cristo em nós, verem Cristo na nossa vida, verem Cristo na nossa atitude. Porque a grande arma do Evangelho é o amor. A grande arma do Evangelho é tratar as pessoas com bondade, com gentileza. Não é o poder de argumentação. A grande arma do Evangelho, do evangelismo, de ganhar pessoas, não tem a ver com decorar versículos da Bíblia, não tem a ver com falar bonito, não tem a ver com falar crentez. A grande arma do Evangelho é que as pessoas vejam amor em nós, porque é isso que Jesus falou: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Que todo espírito de facção, que todo espírito de separação, que todo espírito de ódio, que todo espírito dominado pelo ego, pela natureza carnal, seja repreendido no meio da tua igreja. Que possamos viver esse ambiente de paz e de mansidão e de humildade, porque é isso que Jesus diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que a gente aprenda essa matéria nessa noite, Senhor. Que a gente se matricule na tua escola, em nome de Jesus. Diga amém e amém. Agora, olha o que ele diz: vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos. O pecado é um fardo pesado. A ira, querer prevalecer, mostrar que é melhor, mostrar que pode, isso cansa. Isso cansa, isso fadiga. Talvez você esteja aqui e você diz: pastor, eu estou assim, eu estou cansado. Cansado da vida. A vida tem sido uma guerra. A vida tem sido uma peleja. A vida tem sido uma luta. Ei, Jesus pode mudar hoje esse fardo que está sobre você. Ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Quando você libera o perdão, quando o teu coração, decide seguir Jesus, então esse fardo, esse peso é retirado e você recebe um fardo leve. Se você disser assim: pastor, eu quero trocar o fardo que eu estou levando aqui nessa noite por aquilo que Deus tem para a minha vida, eu quero aprender com Jesus, eu quero ter uma experiência com Deus. Talvez você já tenha tido essa experiência, mas se afastou, por isso se aborreceu numa igreja, alguém te feriu, te magoou, e você não só se afastou da igreja, mas você acabou se afastando da comunhão com Deus. Você quer voltar hoje? Eu quero orar por você. Ou talvez você diga: não, pastor, nunca tive essa experiência, mas hoje eu sinto algo no meu coração, eu quero entregar minha vida para Jesus. Escute o que eu vou falar: ninguém vai aí no seu lugar, ninguém vai lhe forçar a nada. É você que diz: eu quero trocar esse fardo, eu não aguento mais esse fardo, eu não aguento mais esse peso sobre os meus ombros, eu quero uma vida nova, eu quero ter uma experiência com Deus. Se você quiser, nós queremos orar por você. Eu vou te esperar aqui diante do altar, eu vou pedir para o louvor cantar uma canção, e quando o louvor estiver cantando, é sua oportunidade de dizer: eu quero voltar para Jesus, eu quero receber Jesus. Pode vir aqui diante do altar.